Amados e amadas em Cristo Jesus, boa noite a todos. Eu estou um pouco rouco, mas vamos falar com Deus. Nós somos dependentes do nosso Deus e graças a Deus que somos dependentes do nosso Deus, aleluia. Porque maravilhoso é sermos dependentes de um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão amoroso, tão maravilhoso, aleluia. E como Ele mesmo disse, sem Ele nada podemos fazer, e sem Ele nós não podemos ter correto entendimento da Sagrada Escritura. Então, agradeço a todos que estão vendo, os que vão ver, que vão participar comigo, meditar nas Escrituras, em alguns versículos que importam para a nossa salvação. Então, grandioso é o nosso Deus, que nos enviou a sua palavra. Grandioso é o nosso Senhor, que profetizou a palavra aos apóstolos, e eles a escreveram no Novo Testamento, e nós temos a palavra do Senhor para nos guiar pelo caminho da salvação. E nós sabemos, até pela própria palavra, que após nós partirmos dessa vida, não haverá dois caminhos para escolher, haverá somente um. Não haverá uma estação intermediária entre o céu e o inferno. Ou será céu ou será inferno. Então nós vamos buscando a santificação das nossas vidas. É verdade que ninguém será 100% santo. Se dependesse disso, o Senhor não levaria ninguém. Mas o Senhor Deus tem como santos os que levam a sério a sua palavra, os que creem levam a sério a sua palavra e que não praticam iniquidades com espírito de deboche ao Senhor, né? de zombar do Senhor, da sua divina palavra, mas que tem por séria a palavra do Senhor, digna de respeito e de honra. Amém? Então eu vou falar vou orar um pouquinho daqui e você ora daí, porque nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas almas. Eu preciso aqui, você precisa aí. Amém? Senhor Jesus, nosso Rei, Deus de maravilhas, Príncipe da paz, aleluia, Senhor. Nós estamos com os nossos corações agradecidos. Mais um dia o Senhor nos concedeu o privilégio de vivermos, mais um dia que terminou, mais um pôr do sol que se passou, e o sopro de vida do Senhor está em nós, e vivemos as horas de uma nova noite. E com o privilégio, Senhor, de examinar as Tuas Escrituras, meu Deus, a Tua Sagrada Palavra, que nos guia para Ti, e o Senhor nos guia para o Pai, e assim haveremos, Senhor, de naquele dia sermos encontrados prontos, meu Deus, irrepreensíveis, para podermos subir ao encontro do Senhor nas nuvens, Senhor, para podermos completamente tomar posse da gloriosa salvação que o Senhor deixou para nós gratuita, um prêmio, um dom, mas para Ti custou um sacrifício terrível, de dores do Teu sangue santo, o Teu sangue puro, Senhor. E o Senhor deixou a glória e veio padecer em nosso lugar. Então, Senhor, envia o Teu Espírito, fala aos nossos corações, nesses momentos que haveremos de meditar na Sagrada Escritura, Senhor. Por Tua misericórdia, amor e graça. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sejam muito abençoados todos e todas em nome de Jesus. Então, como sempre, eu quero dizer a quem vai receber essa live, que não está acostumado com a Bíblia, talvez nunca abriu, talvez até você tenha uma Bíblia, mas nunca abriu, mas agora você recebeu essa mensagem, alguém compartilhou para você, alguém que quer a sua salvação, alguém que ama você e quer a sua salvação, compartilhou para você essa live. E então você vai procurar a sua Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia, daqui a pouco eu vou pôr o louvor, e você vai irá procurar a sua Bíblia. E nós vamos começar examinando a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nós já vimos em outras lives. Mas
é que a live de hoje também diz respeito a um tema corrente que nós estamos ministrando, nós estamos estudando a santificação para a salvação. Então, você, para achar o livro, procure o índice da sua Bíblia, que deve estar no começo do livro da Bíblia. Talvez esteja os dois índices, o índice do Novo Testamento e o índice do Velho Testamento, nas primeiras folhas. E você procura então, corretora Tatiana, boa noite, sejas abençoada em nome de Jesus, obrigado pela sua presença. Então você pega a sua Bíblia e procura no índice. O índice deve estar no começo da Bíblia, um índice para o Novo Testamento e um índice para o Velho Testamento. Ou pode ser que tenha um índice só, mas os dois testamentos separados. Se a sua Bíblia é uma Bíblia católica antiga, talvez o índice esteja no fim da Bíblia. Também pode ser que o índice do Novo Testamento na sua Bíblia esteja além, um pouco adiante do meio da Bíblia, antes, no começo do Novo Testamento. Pode ser que o índice do Novo Testamento esteja antes do Novo Testamento, um pouco além do meio da Bíblia. Amém? E eu já vou te dar uma dica. E esse livro que nós vamos examinar agora, um versículo, Hebreus, ou Carta aos Hebreus, ele é um livro do Novo Testamento. Ele é um pouco antes do livro de Apocalipse. Mas se você acha no índice Carta aos Hebreus ou Hebreus, você vai achar a página. Adiante do nome Hebreus ou Carta aos Hebreus, você vai achar o número de uma página. Esta página é a primeira página do livro, é a página do primeiro capítulo. E você verá um número grande e os numerozinhos pequenos no começo dos parágrafos. Esse número grande é o número do capítulo. Os numerozinhos pequeninos são os números dos versículos. Então você vai acompanhar o número grande, 1, 2, 3, você vai passando as páginas e você vai achar o número 12, isto é, o capítulo 12. Achando o capítulo 12, você vai prosseguindo até chegar no versículo 14. Então, que livro que nós vamos procurar? Nós vamos procurar o livro Hebreus ou Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto você procura, eu vou pôr um louvor aqui. Amém? Boa noite, Nilton, seja bem-vindo, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu não consigo ver todos. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muito se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora pra igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artigos.
Amém? Gostaram? Esse louvor se chama Santidade. É da nossa irmã em Cristo, a adoradora Shirley Kaiser. Amém? Glória a Deus. Depois eu vou pôr ele também no meu... Eu vou no Story, né? E vocês vão poder ouvir de novo, acompanhando, lendo a letra. Que é interessante, muito bom. Amém? Então, acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Nós já lemos esses versículos numas 2 lives para trás. Mas o assunto dessa série de estudos que Deus está nos dando o privilégio de estudar é justamente santificação. E, aliás, a letra desse hino também é santificação. Então vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu gosto de reprisar, falar muitas vezes, que eu acho que sempre deveríamos falar quando se fala no altar, principalmente, que às vezes se a gente fala uma vez só, principalmente as pessoas que estão começando a usar a Bíblia, a pessoa está ali preocupada em achar o capítulo, em achar o livro. Quando acha o livro, já não se lembra mais que capítulo que a gente falou. Ou acha o livro e o capítulo, não se lembra do versículo. Então convém a gente falar mais vezes, para que as pessoas tenham tempo de encontrar e encontrem. Principalmente quem está engatinhando no manuseio da Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia! Então a palavra de Deus está dizendo para nós a gente se esforçar. A gente se esforçar, quer dizer, levar a sério, se dedicar em viver em paz com todos e sermos santos, para sermos santos. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós já vimos outro dia que se nós não vivermos em paz com todos, nós estaremos em santidade. E novamente nós reprisamos aquilo que a palavra diz, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isto é, sem santidade ninguém será salvo. Sem santidade ninguém alcançará a salvação. E a palavra de Deus nos garante que há 2 caminhos, ou da salvação eterna ou da perdição eterna. Uma certa religião, uma certa igreja, que começou cerca de 300 anos depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, inventou um tal de purgatório. Mas nem na Bíblia dessa igreja existe essa estação intermediária, em que a pessoa goza de umas indulgências que alguém daqui manda e coisa tal para ser salvo. Isto é uma heresia. Heresia é uma coisa que se prega como se fosse bíblico, sem ser. Então, nós temos mesmo que nos santificar para nós podermos ver a Deus. Se nós não vamos ver a Deus, é sinal que não seremos salvos. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus, porque não receberá a salvação. Amém? Agora, vamos lá um pouco para trás aí, folheando um pouco para trás, um pouco para trás, no 6º livro do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos 7 a 9. Amém? Livro aos Romanos, ou Carta aos Romanos, é um livro do Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento, e você procura para nós lermos e o Senhor Deus falar conosco. Amém? Para os que já acharam, você que ainda não achou,
como esta live vai ficar gravada no Facebook e também vai ser compartilhada no YouTube, no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos é o meu canal no YouTube, onde eu vou compartilhar essa live depois. E você não esqueça de dar o joinha, tanto aqui no Facebook como no YouTube, amém? E de compartilhar, amém? Nós estamos num tempo que sinais que o Senhor Jesus avisou estão se cumprindo, sinais que profetas dos tempos passados e até dos tempos presentes têm falado, estão se cumprindo, e o tempo da volta do Senhor se aproxima. Mas para quem morre, é como se ele já tivesse voltado, porque ou vai acordar no dia do soar das trombetas para ir encontro com o Senhor nos ares e ir para a glória, ou vai acordar no tempo devido para a condenação eterna. Então vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 7 a 9. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo eu em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Gente, vejam só que maravilha. A igreja de Roma, naquele tempo, olha só como é que era essa igreja. Ela mereceu ser elogiada pelo apóstolo. Mas essa igreja de Roma, daquele tempo, não é a igreja católica, apostólica e romana. Era a igreja evangélica dos apóstolos. Não é a igreja católica, apostólica, romana, que veio mais tarde, depois da perseguição de matar muitos santos, muitos cristãos, para tentar acabar com o cristianismo. Não podendo acabar com o cristianismo, se aliou ao cristianismo e infiltrou-se. E, bom, é uma outra história para outro exame. E assim nasceu a igreja católica, apostólica, romana. Mas essa igreja de Roma aqui é outra. Então o apóstolo aqui, ele estava elogiando eles, porque ele estava tendo conhecimento da fé que eles tinham. Eles demonstravam uma fé viva em Deus, na palavra do Senhor que eles haviam recebido, e no Senhor Jesus Cristo. Estavam acreditando na promessa da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo estava elogiando. Será que nós, igreja do século 21, será que nós mereceríamos elogios por ter uma fé? Será que nós temos uma fé como esta da igreja de Roma neste tempo aqui? Quanto a mim, eu creio que eu não tenho essa fé tão grandiosa. Mas, como disse o próprio apóstolo Paulo, eu ainda não cheguei ao status de varão perfeito, mas uma coisa eu faço: eu sigo para a frente e para o alto. Isto é, eu prossigo lutando, né? E buscando em Deus a força, porque nós somos fracos. O Senhor Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isto é, nós, na nossa natureza humana, estamos sempre sujeitos a cair em algum tipo de tentação, em algum tipo de pecado. Amém? Bom, então nós lemos aí Romanos capítulo 1. Então vamos continuar em Romanos capítulo 1, só que vamos até o versículo 15. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 15. Nós estamos num tempo em que
eu estou muito preocupado e até decepcionado com a igreja do século XXI, que o pecado já não é muito confrontado, como era confrontado neste tempo aqui. Então você veja, vamos ver aqui o que o apóstolo fala. Ele não estava com medo de perder bodes e nem ovelhas, porque as ovelhas amam a Escritura. A pregação do Evangelho, a contestação do pecado, não tira ovelhas da igreja. Se por acaso uma delas sair, volta. Porque o que as ovelhas querem é justamente isso. As ovelhas querem que os seus pecados sejam confrontados para que elas achem forças para largar. Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículos 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja só, então ele estava falando com ele. Primeiro ele elogiou, que ele tinha conhecimento, ele estava informando da fé que aquele povo tinha para a salvação. A fé que eles tinham nas promessas de Deus, no cumprimento das promessas de Deus. E aqui então ele estava dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho. E ele pregava o Evangelho sem se envergonhar e sem medo, e mesmo sendo perseguido e açoitado e tudo mais. E hoje nós achamos desculpas para só pregar, para amaciar o ego das pessoas, para agradar as pessoas. O povo hoje também, o povo não quer pregação, não quer saber de palavra de conserto e de santificação. O povo quer entretenimento. Mas só que isso não leva à salvação. Pelo contrário, desvia da salvação. Continuando aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Aqui ele está falando do Evangelho, né? Que ele não se envergonha do Evangelho. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então ele está dizendo aqui que a ira de Deus se manifesta sobre os homens que seguram a palavra, que retêm e procuram impedir a pregação da palavra ou cerceiam, iludem as ovelhas que elas estão sendo preparadas para a salvação. Então a ira de Deus se manifesta contra a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A verdade aqui é a palavra de Deus. A verdade que é revelada pela palavra de Deus, os homens detêm, impede a pregação. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isto é, aqui a palavra está dizendo que mesmo quem não recebeu ainda a pregação da palavra, a palavra diz que naquilo que se vê, na natureza, se nota o poder de Deus. E todos nós já nascemos com um senso de justiça dentro de nós, que quando a pessoa, uma criança, quando ela faz uma malvadeza da outra, enquanto ela é criança inocente, ela não sabe. Mas chega um tempo que ela está sabendo quando o que ela está fazendo é mal. Ela faz uma coisa boa para outra pessoa, ela estava sabendo o que é boa, né? Mas, então, a criação, as coisas visíveis e invisíveis,
quer dizer, as visíveis e invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem, quer dizer, dá para a gente ver na natureza a grandeza de Deus, né? E pelas coisas que são criadas, para que os que rejeitam a Deus, que rejeitam a sua palavra e querem viver uma vida de pecado, uma vida de confronto, enfrentamento a Deus, de sem vergonhice, que eles sejam inexcusáveis, isto é, sem justificação, sem justificação para o que fazem. Continuando, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, as pessoas conhecem a Deus pela natureza, não reconhecem a grandeza do Criador. As pessoas muitas vezes também conhecem pela palavra, mas o coração de muitos se obscureceu. Quer dizer, o que é obscureceu? O coração das pessoas está tão cheio de trevas que elas se tornam insensatas e não têm condição de entender a palavra, de aceitar a palavra, de aceitar a verdade, de aceitar a Deus e pensar na seriedade de que elas precisam da salvação e elas precisam de Deus para a salvação. E continuando o versículo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o homem, então, depois do pecado original, o homem se esparramou pela terra, e sentindo falta do Deus que estava afastado deles por causa do pecado, então o homem começou a inventar deuses para adorar, passou a adorar. Então adorando, perdão gente, uma queda de sinal aqui, interrompeu aí, eu nem sei até onde vocês ouviram. Mas então a palavra está dizendo aqui, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Os homens se fizeram adorados, os reis, eles se diziam deuses e queriam ser adorados, e os seres humanos os adoravam. Também o ser humano passou a adorar animais. Ainda hoje, em pleno século XXI, tem países aí que adoram o boi, a vaca, a cobra e sei lá mais o que, né? E aves, e quadrúpedes e répteis. E isso então é uma coisa que causa tristeza no coração de Deus, causa ira em Deus. E o homem também, e por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, de tanto o homem prevaricar contra Deus, Deus deixa o homem enveredar pelo caminho da sensualidade pecaminosa. Mas a verdade é que quem quer libertação, Deus está pronto para ajudar, para libertar. Mas quem amar mais o pecado do que a Deus, quem amar mais a criatura do que o Criador, estará caminhando para a perdição eterna. Então, continuando, por isso Deus os abandonou às paixões infames. O que são as paixões infames? Todas as paixões, a sensualidade a que o ser humano comete. O ser humano sem Deus comete muita torpeza, muita maldade de natureza. Hoje em dia está sendo terrível o atentado de pessoas doidas, endemoniadas, pessoas contra as crianças. Até bebês são estuprados. A pedofilia está cada vez mais crescente na face da terra. A sensualidade está cada vez mais. Então, Deus considera as paixões dos homens paixões infames.
Quer dizer, infames é coisa terrível, coisa muito abominável aos olhos de Deus, detestável. E a palavra ainda diz, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então veja só, no livro de Levítico, então fala muitas coisas que nós não podemos fazer, inclusive em família, né? Fala para o filho não descobrir a nudez da mãe, não descobrir a nudez da nora, não descobrir assim, para haver um respeito e santidade, não só para com os de fora, mas inclusive no seio da família. De uns tempos para cá, os filhos não descobrem a nudez das mães, as próprias mães se desnudam perante os filhos. Então aqui, nesse versículo está dizendo, as mulheres mudaram o uso natural, quer dizer, hoje em dia é mulher com mulher, uso contrário à natureza. Aquele pudor que deveria ser característico na mulher que teme a Deus está sendo abandonado. E quando eu era garoto, até quando eu era adolescente, jovem, a gente via a diferença. Havia diferença entre o traje da mulher de família e da mulher da vida errada. Isto é uma coisa que está cada vez mais em extinção também. Mas aqui a gente está vendo por essa palavra que Deus condena a sensualidade e que os que entram por este caminho não alcançarão a salvação. Nino, Célia, boa noite, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Então, continuando aqui o versículo, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, quantas coisas que não convém que o ser humano pratica hoje em dia, principalmente quanto à sensualidade. Eu acredito que a maioria das pessoas que irão para a condenação será por causa de pecados ligados ao sexo, à sensualidade, à imoralidade. Então aqui fala dos homens que até deixaram o uso natural da mulher com a mulher e se arderam uns contra os outros. Então os homens já se acostumaram desde criança a ver a mulher descobrir a sua própria nudez. Então para eles é natural também pegar uma mulher que anda por aí nua, e para eles é natural que a mulher deles ande mostrando tudo para todos. Isso é um tipo de palavra que não agrada a todo mundo, só agrada quem quer salvação. Só quem quer salvação e quem vai ser salvo. Então vejam só, antigamente as crianças iam crescendo e o tamanho das roupas acompanhava o crescimento das crianças. Hoje em dia as pessoas crescem e parece que o tamanho da roupa não acompanha. Então o tempo vai passando e o mal vai prosperando. E a igreja não está se posicionando para ensinar as pessoas que elas estão caminhando para a perdição. Não a igreja toda, mas existem pregadores que combatem o pecado, ensinam aos que querem salvação que estão no caminho errado e se não se converterem perderão a salvação.
Certo dia, eu andando numa rua, eu passei na frente de uma delegacia e na frente da delegacia havia um carro parado, uma mulher encostada na traseira do carro e um homem falando com ela, que eu imagino seria um policial. E ela estava simplesmente de calcinha e sutiã. Os dois ali conversando tranquilamente, como se ela tivesse decentemente trajada. Então, nesses últimos tempos, o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, o amor se esfriará de quase todos. Mas o amor que se esfriará de quase todos é principalmente o amor a Deus. Então, conforme o amor a Deus vai se esfriando, também o amor ao próximo vai se esfriando, ao ponto das pessoas não terem mais amor por si mesmas. As pessoas não temem o fogo, a condenação eterna. As pessoas levam em brincadeira. E é coisa séria. Céu é coisa séria, Deus é sério, Deus existe, o céu existe, o inferno existe, Satanás existe, os demônios existem. Se você não levar a sério e não olhar para as Escrituras, não buscar a Deus, não reconhecer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e não santificar a sua vida, você não terá salvação. E se você não tiver a salvação, você terá condenação. E a condenação é num fogo que arde e nunca se apaga, segundo nos afirma as Escrituras. Então, aqui continuando na palavra. Para você que entrou agora, Nino, Célia, eu estou lendo na Bíblia Sagrada o livro de Romanos, é perto de Apocalipse, é o 6º livro do Novo Testamento. Eu estou lendo aqui o capítulo 1, dos versículos de 15 a 32. Então aqui a palavra fala que os homens em determinado tempo, e nós já estamos nesse tempo, estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, aborrecedores de Deus. Quer dizer, o que é aborrecer? Se vamos supor que eu aborreço você, quer dizer que eu detesto você, eu desprezo você, eu não respeito você. Então, hoje estamos numa época que os homens estão aborrecedores de Deus, detestam a Deus, desprezam a Deus, não respeitam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Então você vê por exemplo, o que está acontecendo nesse país. Há pessoas que dia e noite pensam em como fazer para o país ficar melhor. E há outros que eles parece que nem dormem, procurando inventar males contra os que lutam a favor da democracia e a favor da igreja. Inventores de males. A palavra diz que o Senhor Jesus diz que Ele vai trazer o galardão para cada um conforme as suas obras. Desobedientes aos pais e às mães. Não parece que essas coisas todas é como se fosse uma descrição dos dias de hoje? E olha que isso aqui foi escrito há cerca de 2000 anos, hein? E nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Tem pessoas que não tem jeito de... Se você cometer um erro, não tem como você reconciliar com a pessoa, porque a pessoa não sabe perdoar. E se nós não formos capazes de duas coisas, uma, de arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus, às vezes também temos que pedir perdão a outra pessoa, e de perdoar, nós não entraremos no reino dos céus. Então, pessoas irreconciliáveis,
sem misericórdia. Talvez numa outra circunstância a gente examina melhor, mas você pode procurar no Google, você quer estudar a palavra, que é a salvação, se quer se desviar do pecado, saber o que é errado para não cometer, todas essas palavras aqui, procura no Google o significado, né? Hoje nós vamos passando um pouco por alto. Os quais, conhecendo, então, todos os que praticam todas essas coisas que estão nesses versículos. Agora, nesse versículo, no 32, diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, veja só. Então, a palavra diz que são dignos do juízo de Deus, não só os que praticam o adultério, a fornicação, todo tipo de prostituição, a pedofilia, o homossexualismo, a imoralidade, a falta de pudor no vestir, no agir, no reagir, no falar, no relacionamento, são dignos de morte. Aqui é morte eterna, viu? Então, muitas vezes a pessoa morre fisicamente, automaticamente ocorre as duas, simultaneamente, a morte física e eterna. Então, mas também os que não fazem tais coisas, mas concordam, também estarão na mesma condenação. Então, hoje em dia, tem muitas mulheres que elas não têm coragem de se trajar com falta de pudor, mas acham bonito as filhas se trajarem com falta de pudor. Aprenderam com seus pais o pudor, a decência, às vezes também aprenderam a palavra de Deus, a santificação, mas acham bonito as filhas acompanharem o mundo. Ora, no livro de Romanos, capítulo 12, diz que é para a gente não se conformar com esse mundo. Isto é, não é para nós deixarmos a forma do mundo nos formar. Nós temos que seguir a forma da palavra de Deus. Você coloca a massa de um bolo, eu costumo dar esse exemplo. Você coloca a massa de um bolo numa forma e põe no fogo, no forno, a massa vai tomar a forma da forma. Então nós não podemos... Irmão Miguel, boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Então nós não podemos nos conformar com o mundo, tomar a forma espiritual, a forma moral, o estilo de vida dos que não têm temor a Deus, dos que são do mundo, dos que não querem a salvação, dos que são de Satanás, dos que até vão ser de Deus um dia, mas por enquanto eles estão envolvidos no erro. Não, nós temos que tomar a forma das Escrituras, a forma que Deus nos manda, que Deus nos ensina nas Escrituras, porque as Escrituras nos desviam da perdição eterna. Foi para isso que Deus mandou os profetas escreverem, foi para isso que os apóstolos escreveram, para que todas as gerações vissem os ensinamentos de Deus e se desviassem do fogo eterno. O apóstolo, nesses versículos, nessa palavra que nós lemos aqui, de Romanos, que nós lemos primeiro em Romanos, capítulo 1, versículos dos 7 a 9, e depois Romanos, capítulo 1, dos versículos 15 a 32. Então, o que é que o apóstolo fala? O apóstolo fala de duas coisas indispensáveis para recebermos a salvação e permanecermos salvos até morrer ou até soar a trombeta dos anjos avisando da volta do Senhor. Você está viva hoje, eu estou vivo, nós não sabemos o que vai acontecer primeiro. Se antes da aurora vai soar a trombeta, avisando da volta do Senhor, e que aí quem se converteu, quem não se converteu, como se diz na gíria, dançou, é inferno eternamente. Bom, ou se de repente nós vamos
dormir o sono da morte antes de soar a trombeta. Mas seja um ou seja outro, quando isso acontecer, nós temos que estar preparados. O apóstolo fala dessas duas coisas indispensáveis para recebermos a salvação e permanecermos salvos até fechar os olhos para descer à sepultura. Primeira coisa que ele fala: a fé que a igreja de Deus em Roma naquela ocasião vivia e manifestava, dando grande testemunho. O testemunho de santidade e de fé em Deus naquela igreja era tão grande que corria a fama e chegou até ele onde ele estava. Então esse testemunho da igreja muito agradou ao apóstolo e certamente também ao Senhor Deus. A segunda coisa, esses textos de Romanos que nós examinamos, ele enfoca aqui também a segunda coisa, a falta de santificação, a depravação que os romanos fora da igreja viviam. Ele falou da santificação da igreja, mas fora da igreja, os romanos, o povo daquela mesma cidade, fora da igreja viviam e que os levaria à condenação eterna. A falta de temor deles era tão grande que perderam totalmente a vergonha. E a vontade deles era só a sensualidade, era só pecar. Hoje vemos e vivemos num mundo parecido, onde esse atributo chamado a vergonha está em extinção. Graças a um sistema chamado Nova Era, também chamado de Nova Ordem Mundial, que na verdade é desordem. Você quer saber o que é Nova Ordem Mundial? Busca no Google. Nova Ordem Mundial é totalmente contrária a tudo que é de Deus, tudo que é santo, que é puro, que é moral, que é ético. Nova Ordem Mundial, que na verdade é desordem, pois é contrária a tudo o que agrada a Deus e impõe à humanidade práticas cada vez mais condenáveis, práticas que levarão muita gente, grande parcela da humanidade, à condenação no fogo eterno. Então veja só, vocês viram há pouco tempo um certo ministro da educação e um pervertido saiu com uma cartilha gay aí, não chamaram de cartilha gay. Estão em várias nações, já criaram projetos e leis, já aprovaram leis permitindo pai casar com filha, filha com pai, irmão com irmã e outras coisas. Adultos casar com criança. Veja só que coisa diabólica. Então isso tudo é um serviço, é um povo a serviço de Satanás na face da terra. Né? Ora, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha... O ladrão veio só para senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenhas em abundância. O ladrão, quem é que ele estava falando? O diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a coisa que ele mais quer roubar do ser humano é a salvação. E muita gente não dá o mínimo trabalho para ele, faz tudo o que ele quer. Resiste à vontade de Deus, mas a de Satanás as pessoas fazem tranquilamente. Então veja só, muitas coisas dessas que está acontecendo, essa pressão toda sobre o presidente Bolsonaro para tirar ele do poder, é justamente isso. É um processo que existe no mundo inteiro, uma força muito grande, um sistema que acaba com a democracia dos países, como já acabou na Argentina, na Venezuela e vários países, e várias leis que vão completamente de acordo com o que nós acabamos de estudar aqui, liberando práticas perversas. Mas, então agora veja só, a vergonha é um freio que controla as vontades do ser humano. Nós temos vontade de fazer e de desfrutar de coisas boas e temos também vontade de fazer e de desfrutar de coisas más.
Voltando ao tempo que eu era criança, ou que eu era adolescente, eu era jovem, não havia tanta corrupção como hoje nos poderes constituídos. Por quê? Os homens, pelo menos a maioria dos homens e mulheres daquele tempo, tinham muita vergonha, como se diziam, vergonha na cara. Então a pessoa, se de repente a pessoa tinha vontade de meter a mão num dinheiro público, não é? De fazer uma coisa errada, às vezes a pessoa não fazia, porque a pessoa a pessoa nem tinha feito ainda o fato, portanto não tinha ainda nenhuma consequência daquilo que não havia feito, mas a pessoa já sentia vergonha de se aquilo fosse descoberto, o que a pessoa ia passar. Naquele tempo, as mulheres usavam tanta roupa que era até um exagero. Hoje em dia, é exatamente o contrário. Já que a vergonha está em extinção, vamos andar do jeito que a gente quer. Deus mudou e não estou nem aí o que ele pensa, o que ele quer. O que eu quero é o que eu quero é que importa. Eu quero andar pelada, eu vou andar pelada. Eu quero ser ladrão, eu vou ser ladrão. Eu quero ser briguento, andar batendo em todo mundo, tal, eu vou ser. Eu quero ser um governante perverso, que em vez de governar para o bem do povo, eu vou massacrar o povo. É isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer. Porque a pessoa não tem vergonha as pessoas não têm vergonha de proceder mal. Mesmo que é criticado, você vê muitas vezes um parlamentar faz coisas erradíssimas, o país inteiro xingando o cara, e ele continua fazendo a mesma coisa, não tem vergonha nem medo das consequências. Se bem que ele poderá não ter, ele é participante de um sistema que tem um poder aqui, mas não vai escapar do poder de Deus. Ninguém escapa da mão de Deus. Então, a vergonha é um freio que controla as vontades do ser humano, nos levando a evitar o pecado. A vergonha nos evita praticar coisas erradas e nos leva a praticar coisas boas. Em consequência disso, uma vez que a vergonha vai sendo extinta, a vontade de fazer o mal vai prevalecendo. Alexandra, boa noite, Deus abençoe. Vocês estão chegando já no fim, mas a live vai ficar gravada no Facebook, né? E também eu vou compartilhar no YouTube. Vocês podem ver desde o comecinho, rever. Depois você pega a sua Bíblia para você examinar as Escrituras e a palavra de Deus instruir vocês. Então veja só. Então quer dizer que à medida que a vergonha vai sendo extinta e vai sendo extinto o temor a Deus, o ser humano vai tendo cada vez mais vontade de fazer o que é errado. E nessa satisfação das vontades erradas, a santificação vai embora. Nós podemos todos os dias subir no altar e cantar e louvar e pregar, mas sem temor a Deus, sem submeter a nossa vontade à palavra de Deus, à vontade de Deus, a gente não tem como viver vida santificada. E nós acabamos de ver que nós temos que ter uma vida santificada. Uma vida santificada não é uma vida absolutamente sem pecado, porque enquanto nós estivermos nesta vestidura de carne e de sangue humano, a gente sempre vai cometer alguma coisa, mesmo sem querer. Mas o que Deus quer, o que Deus considera santo, são aquelas pessoas que evitam pecar. Se peca sem querer. Não é querendo e nem sem querer querendo. Então, conforme a vergonha vai sendo extinta, toda vontade pecaminosa vai parecendo ser coisa normal. Assim tem sido. Assim tem sido no caminhar da raça humana. Então, toda vontade pecaminosa vai parecendo ser coisa normal. E hoje em dia até parece que Deus mudou. E que o senso de justiça dele mudou também. Parece que o senso de justiça de Deus mudou.
O que é errado para ele agora é certo. O que não era pecado, o que era pecado para Deus, para nós não é pecado. Então, de certo, para Deus também não é mais pecado. E nós podemos fazer. E nós podemos, sem ter vergonha de Deus estar vendo, e até sem ter vergonha de outras pessoas estar vendo ou ficar sabendo. Sendo assim, parece para muita gente que agora nada é proibido, tudo é permitido, tudo é natural. Deus liberou geral, né? É o que parece. Mas só que no livro de Apocalipse, no capítulo 22, não me lembro que versículo é, não sei se é de 15, 18, diz, o Senhor Jesus diz, eu venho e eu trago galardão para cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cada um de nós vai receber o prêmio segundo as nossas obras, boas, mais ou menos, ou más. Tudo é permitido, tudo é natural, mas não vai ficar sem receber o prêmio. Né? Porque a palavra de Deus permanece. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nós lemos no começo. Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, e para serem santas. Sem santidade ninguém verá a Deus. É o que está na palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade ninguém verá a Deus, isto é, sem santidade ninguém terá a salvação. Sem santidade ninguém entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Então, nós os que cremos, que já estamos em Cristo, reconhecemos, confessamos na igreja, mediante muitas testemunhas, que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que o sacrifício que Ele fez foi suficiente para nos remir do pecado original, para a nossa salvação. Nós passamos pelo batismo nas águas, também chamado batismo de arrependimento. Muito bem. E também os que ainda não confessaram Jesus, não passaram pelo batismo nas águas, mas crê na palavra e vão crer na palavra e tem um certo temor a Deus mesmo sem conhecer a palavra. Então nós conservemos a vergonha para que ela sempre controle as nossas vontades, a fim de podermos sermos achados em santidade na volta do Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação se completar. Nossa salvação vai se completar quando voltar o Senhor. A palavra diz que os que morreram no temor a Deus, morreram convertidos, morreram santos, vão ser ressuscitados com um corpo glorificado. Porque a palavra diz que com esse corpo nosso aqui, que apodrece, nós não vamos entrar no céu. Os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. E os santos que estiverem vivos também terão o corpo transformado num corpo glorificado. E nós seremos levados pelos anjos ao encontro com o Senhor nas nuvens. Então vou repetir. Então nós, os que cremos, conservemos a vergonha para que ela sempre controle as nossas vontades, a fim de podermos sermos achados em santidade na volta do Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação se completar, a fim de irmos com o amado de nossas almas para a glória eterna. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. Acho que quando eu falei o título, você ficou pensando, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Salvação, santificação, vontade, vergonha. Pois é, agora você entendeu, né? Que a vergonha, ela nos ajuda a evitar de fazer coisas erradas, coisas pecaminosas. A vergonha ajuda a gente controlar a nossa vontade. E que a nossa vontade seja de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação para que Ele nos leve para a glória eterna. E sem santificação nós não teremos salvação. Amém? Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração.
Eu oro daqui, você ora daí. Amém? Agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio que Ele nos dá da sua divina palavra. Amém? Amado Deus, Senhor dos senhores, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que neles há. Senhor, o teu amor tão maravilhoso, Senhor, pelo teu grandioso amor, tu nos deixaste a tua palavra. Senhor, o teu grande amor impediu que o Senhor, naquele mesmo dia, no paraíso, o Senhor já acabasse com o que seria a humanidade. E esse amor permanece. E por amor a nós, o Senhor enviou, meu Pai, o teu Filho. E o Senhor Jesus se prontificou a vir e padecer em nosso lugar pela nossa salvação. Ó Deus, a tua palavra nos insta que vivamos em santidade. Senhor, mas se tu estivesse aqui em forma de homem, tu sabes como é difícil, meu Pai. Tu sabes como é difícil. Então nos fortalece a cada dia. Trabalha no coração de cada um de nós. Envia teu Espírito para nos ajudar. Que nós tenhamos consciência em todos os dias dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. E coloca nos nossos corações humildade e força para nos arrependermos, Senhor, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, das iniquidades e principalmente das abominações, Senhor, e nos emendarmos, a fim de podermos, Senhor, ter vida agradável ao Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades e nos fortalece, faz que a cada dia vivamos mais segundo os teus princípios, Senhor, da forma que agrada ao Senhor. Nos ajuda a viver submissos à tua vontade, no centro da tua vontade, obedecendo à tua vontade, governados, guiados pela tua santíssima vontade, Senhor. Ó Deus, também envia a tua unção, a tua virtude, a todas as pessoas, meu Pai, que estão vendo esta live e que verão esta live. Todos que estão doentes, enfermos, meu Pai, envia a tua virtude. Senhor Jesus, assim como tu enviaste a tua virtude, o teu poder, meu Deus, para o servo do centurião, que muito distante do Senhor estava enfermo à morte, e num instante sarou, envia para todas essas pessoas, meu Pai, que estão participando dessa live, que estão enfermas, todos pelas quais nós temos intercedido, e todos que verão, meu Pai. Libera a tua virtude que cura, liberta, transforma e salva. Também libera, meu Pai, do teu fogo santo para quebrar nas vidas de todos nós toda obra de Satanás, toda obra infernal, Senhor, em nome de Jesus. E que libera o teu poder, meu Pai, para desfazer toda obra feita contra nós, meu Pai, na cachoeira, na água corrente, na água do mar, na areia do mar, na encruzilhada, no monte, na mata, onde quer que seja, meu Deus, que tenha sido feito um trabalho, um encantamento, qualquer trabalho maldito contra nós, meu Pai. Libera o teu poder e sejamos libertados agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó glorioso Deus, Santíssimo Senhor. Amados e amadas. Amados e amadas. Então, compartilhe no Facebook, para que outras almas também sejam alcançadas. Não deixe de clicar no joinha. Eu preciso que você me ajude lá no YouTube também, no canal Examinando Versículos Bíblicos. Clica no joinha. Se você quem não se inscreveu, clica lá no inscrever, se inscreva e compartilhe, para que o canal tenha relevância e o YouTube nos ajude a levar a palavra de Deus e a salvação a muitas almas. Amém? Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, Teodoro, Nino, Alexander, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo, que vão assistir essa live,
Sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E até a próxima terça-feira, às 20 horas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Os que creem digam amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Fique com Deus. Boa noite. Quem é sábio observa tudo acontecer. Reino contra reino, é nação contra nação.